Com o time reserva contra o Atlético Mineiro, o técnico Eduardo Cudê até montou uma estratégia que deu certo, em especial no primeiro tempo. O time do Inter fez uma boa partida, mas a atuação irritou, em especial no segundo tempo. A entrada dos titulares, que não apresentaram uma boa intensidade, sacramentou um resultado negativo. Em 2 lances específicos, o Atlético Mineiro conseguiu emplacar uma vitória por 2-0, que complica o Inter na tabela do Campeonato Brasileiro. É claro que agora o objetivo é a Libertadores da América, na próxima quarta-feira contra o Fluminense. E tudo no Inter é voltado para esta partida. A gente fala sobre a derrota que aconteceu aqui no Beira-Rio pelo Campeonato Brasileiro, agora no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Vocês estão ouvindo o ambiente do Internacional. Não é um ambiente negativo. Não é um ambiente negativo no Beira-Rio. O torcedor está empurrando, o torcedor está passando a última energia positiva antes de um dos jogos mais importantes da história recente do Internacional, na quarta-feira contra o Fluminense. Essa festa colorada, sim, acontece depois de uma derrota em casa por 2-0 para o Atlético Mineiro. Mas uma derrota que tem o seu contexto, a escalação, o foco do Inter e também a atuação na partida. O Inter fez um bom jogo e o Inter poderia ter vencido o Galo aqui no Beira-Rio com um time reserva, mas acabou pecando em alguns detalhes e saindo daqui com uma derrota que não é boa para as pretensões coloradas no Campeonato Brasileiro. Eduardo Cudê colocou em campo o time reserva. Kehler, Rômulo de lateral direito, Igor Gomes, Nico Hernandes, Dalbert, Gabriel, Bruno Henrique, Gabriel Barros, Campanharo, Luca e Luiz Adriano. E a grande verdade é que no primeiro tempo, o Internacional comandou todas as ações da partida. O Inter não possibilitou que o Atlético Mineiro tivesse nenhuma finalização perigosa no gol. Na verdade, a única finalização veio através de uma cabeçada bem longe do Hulk em uma cobrança de escanteio. Porque no mais, as ações elas foram dominadas pelo Inter. O Inter conseguiu anular o meio-campo do Atlético Mineiro e pressionar o adversário. Em todo momento, o Inter tinha a posse de bola no campo de ataque e com algumas atuações individuais destacadas, inclusive do time reserva. O Gabriel Barros fez um bom jogo. Ele que ganha talvez a sua primeira oportunidade real com a camisa do Inter, mostrou que é um jogador que pode ser no mínimo observado. Os laterais do primeiro tempo foram muito bem, o Dalbert e também o Rômulo, que é um cara que jogou improvisado, mas que mostra que tem um ótimo nível. É impressionante como o Rômulo joga bem de 5, joga bem de 8, joga bem de lateral direito. A dupla de ataque teve pouco inspirada. É verdade, o Luca e o Luiz Adriano. Mas foi através do Luiz Adriano a melhor chance colorada no primeiro tempo. Ele pega uma bola da intermediária, chuta no ângulo, a bola bate na trave, conta também com o milagre do goleiro Everson. Tudo isso em um contexto onde o Inter, com um time muito reserva, muito focado na quarta-feira contra o Fluminense, conseguiu encaixotar o Atlético Mineiro titular e ser melhor do que o time titular do Atlético Mineiro, com Hulk, Paulinho e companhia limitada. No segundo tempo, o Inter começa pressionando também e bota uma bola na trave com o Igor Gomes em cabeceio, que o Everson também faz uma grande defesa. O Inter seguia com o controle das ações, o Atlético Mineiro pouco finalizava, mas em lances individuais acabou acontecendo a vitória do Galo Mineiro. Primeiro em uma escapada de Edenilson pelo lado direito. Edenilson, um dos personagens desse confronto, muito vaiado pelo torcedor colorado. O Edenilson escapou pelo lado direito, fez um cruzamento, o Paulinho cabeceou, e aí o Kehler fez um milagre. A primeira defesa que o Kehler precisou fazer na partida foi um milagre. O problema é que no rebote o Hulk de bicicleta acabou aproveitando e abrindo o placar no Beira-Rio. Com 1-0, o Cudê começa a colocar os titulares. Ele bota Maurício, Alan Patrick, Ener Valencia, coloca Arangues, todo mundo para jogar. Mas não é suficiente. Aliás, essa é uma lição talvez que o Cudê tenha tirado desse jogo. Em partidas como essa, e é o segundo jogo consecutivo, isso aconteceu também contra o Atlético Paranaense, quando os titulares entram em campo, baixa-se o nível do time. Obviamente, o Arangues está com a cabeça no Fluminense, o Valencia está com a cabeça no Fluminense, o Alan Patrick está com a cabeça no Fluminense, enquanto o Gabriel Barros, o Luca, o Luiz Adriano, o Bruno Henrique, esses caras estavam jogando com uma intensidade, estavam jogando por um prato de comida. E o Inter baixa o nível de rendimento, baixa a intensidade. E aí uma falha individual claríssima do Dalbert, ele cobra uma lateral muito fraca pro Igor Gomes. O Igor Gomes do Galo se antecipa, dá um chapéu no zagueiro do Inter e toca
na saída do Kehler para complementar o 2-0. O Inter jogou bem, perdeu em 2 lances ocasionais, em alguns erros individuais, e ficou claro que quando os titulares entraram, o nível de intensidade baixou, porque todo mundo está com a cabeça na quarta-feira. E a grande notícia é essa: o ambiente para quarta-feira parece ir tocado, parece que não foi mexido. Tanto que depois de 2-0 para o Atlético Mineiro, a torcida teve essa manifestação que você está vendo, que você viu no início do vídeo, cantando e apoiando o time do Inter, porque todas as forças estão destinadas para quarta-feira contra o Flu. Complica o Inter na tabela? Complica o Inter na tabela. O Inter não tem chance de entrar na zona de rebaixamento nessa rodada, mas vai ficar de olho agora. O Bahia joga, Santos e Vasco jogam, o Goiás enfrenta o Botafogo na segunda-feira. O Inter vai ficar um pouco ali de canto de olho vendo essas partidas, para depois, na quarta-feira, aí sim, o seu grande objetivo. E aí, depois do que acontecer contra o Fluminense, a gente vê o que acontece no Clássico Grenal. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, vai ter mais conteúdo aqui no canal. Eu trago toda a repercussão dessa derrota do Inter aqui no Beira-Rio, todo o foco no Fluminense. Beijo!